Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos a 31 de dezembro, o último dia do ano, e o programa de hoje o dedicaremos a refletir um pouco sobre aquilo que foi o ano do Conselho Português de Igrejas Cristãs. E para relembrar aquilo que são as principais ênfases, as principais atividades deste ano, temos connosco em estúdio o Bispo Jorge Pina Cabral, da Igreja Lusitana, atual presidente do COPIC. Bispo Jorge Pina Cabral, uma vez mais, obrigado por este tempo onde vamos, de alguma forma, condensar, resumir aquilo que poderá ter sido o mais significativo do ano deste órgão ecuménico que reúne a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Lusitana, a Comunhão Anglicana e ainda a comunidade alemã. E creio que são estas as quatro igrejas. Quais são as ênfases deste ano de 2023 e uma avaliação do que se passou neste ano? Bom, em primeiro lugar, dar graças a Deus por este tempo tão abençoado que foi este ano, apesar de ter sido um ano muito marcado por grandes eventos internacionais que a todos nos condicionam, nomeadamente o continuar da guerra na Ucrânia, o início da guerra também entre Israel e o Hamas, enfim, circunstâncias que naturalmente se refletem depois também no nosso dia-a-dia. Mas o Conselho Português de Igrejas Cristãs, fiel à sua missão, procurou sempre abrir-se na sua relação com as outras igrejas e o ano começou com a vivência, uma vez mais, da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, em que o COPIC esteve envolvido em diversas igrejas e cidades do nosso país, celebrando um tema que era, acima de tudo, um tema de apelo à paz e à justiça. O tema era aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, não é? Exatamente. E, portanto, foi uma celebração do bem e da justiça sustentados nas passagens bíblicas, em que, com outros cristãos, nós também identificamos o que é que temos vindo a fazer para a promoção do bem e da justiça também no nosso próprio contexto. E, portanto, como que esse evento deu o pontapé de saída para uma vivência ecuménica de unidade ao longo também do ano. Sendo que a dimensão ecuménica é o propósito do COPIC. É o propósito, ou seja, aquilo que o COPIC faz, procura fazê-lo em relação com outras igrejas, não só as igrejas que fazem parte do COPIC, mas também outras igrejas, nomeadamente também a Igreja Católica Romana em Portugal e também com a própria Aliança Evangélica Portuguesa. Ou seja, procuramos sempre incluir outras igrejas no fazer, porque temos efetivamente este princípio que é o de que aquilo que é possível de fazer em conjunto é, digamos, mais valioso e mais rico do que fazermos apenas por nós próprios. E o COPIC realizou a sua Assembleia Geral, na qual também foram eleitos novos órgãos diretivos para o próximo triênio e, ao mesmo tempo, o COPIC, na sua relação internacional, acolheu em Lisboa um importante seminário sobre a descolonização promovido pelo Conselho Mundial de Igrejas e trouxe também para o contexto português uma temática que, a nível das igrejas e também da nossa própria sociedade, por vezes é um pouco difícil de ser vivida, dado que ainda há muita reflexão para fazer sobre a temática da descolonização. Claro. Esse colóquio que foi realizado em Lisboa, que teve também a participação do COPIC, permitiu refletir sobre o passado e tentarmos identificar, de certo modo, que vícios ainda existem da colonização, que erros é que foram feitos na descolonização, como é que nos estamos também a relacionar enquanto povo e enquanto igrejas com aqueles que foram também vítimas da colonização e que preconceitos ainda, digamos, históricos e culturais ainda subsistem. Resquícios de linguagem. Resquícios também, até de linguagem, de relação, de dificuldade em aceitar a verdade histórica enquanto país, enquanto sociedade e também enquanto igreja. Ou uma vontade de refazer a história, ou de anular a história. Exatamente, de criarmos uma história dourada, uma história sustentada em mitos,
mas nós temos que perceber hoje que a sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade multicultural, que integra também muitos dos povos que nós colonizamos, ou quase todos esses povos, e hoje já com uma expressão muito significativa, exige para bem da relação entre as comunidades culturais, linguísticas, que hoje fazem parte do Portugal, nós também sejamos capazes de olhar para trás e percebermos aonde é que erramos. Ora, as igrejas podem dar esse aporte, as igrejas devem promover. Até porque as igrejas hoje vivem uma circunstância completamente diferente de uma pluralidade étnica, de uma pluralidade cultural que não seria assim num passado tão recente. Exato. Hoje, muitos daqueles que são os nossos povos irmãos fazem parte das nossas próprias comunidades e até em algumas são já a grande maioria. Ora, nós temos que perceber que esse relacionamento que nós queremos hoje, um relacionamento franco, um relacionamento colaborativo, um relacionamento entre irmãos, entre iguais, não pode estar preso ainda de determinadas concepções do passado, de superioridade até cultural ou religiosa, e por isso há um trabalho a fazer aqui. E esse seminário permitiu, efetivamente, a desconstruir muitos mitos e lançar novas pontes também de relação. Por outro lado, o COPIC e as suas igrejas estiveram presentes em junho passado na grande Assembleia da Conferência das Igrejas Europeias, que se realizou em Tallinn e que se realizou sobre o tema de, sob a bênção de Deus, importa agora caminhar em conjunto. Portanto, o COPIC tem uma relação internacional grande com os organismos ecuménicos internacionais, nomeadamente europeus, e as igrejas do COPIC estiveram presentes também nessa Assembleia, dando o seu contributo e, ao mesmo tempo, trazendo também novas visões também para o seu caminhar. Por isso, essa Assembleia foi uma benção grande. E é um acontecimento, curiosamente, que tem um profundo impacto na Europa e onde a própria Igreja Católica está não como membro, mas como observador, mas que não tem grande repercussão em termos informativos em Portugal. Infelizmente não tem ainda, porque nós vivemos num contexto religioso católico romano, poderemos dizer assim, mas importa dizer também que muitas dessas atividades, decisões que são tomadas a nível ecuménico, implicam depois também a própria Igreja Católica. E sabemos que hoje existem diálogos aos mais altos níveis e a diferentes níveis entre as igrejas ecuménicas, as igrejas protestantes, reformadas, anglicanas e metodistas com a Igreja Católica Romana. Portanto, muito daquilo que é o movimento ecuménico também em Portugal vai beber também àquilo que se passa a nível internacional. Por outro lado, também foram momentos de tensão, porque o próprio conflito entre a Rússia e a Ucrânia trouxe também essa, poderemos dizer, divisão para o interior da família ecuménica europeia, nomeadamente ao nível das igrejas ortodoxas, que vivem uma grande tensão, nomeadamente entre a Igreja Ortodoxa Russa e as restantes igrejas ortodoxas. Ora, a nível ecuménico tem-se procurado também fazer a ponte e não quebrar diálogos entre essas confissões religiosas. Ao mesmo tempo, o COPIC esteve presente na celebração do Dia da Liberdade Religiosa. Junho é já o mês, poderemos dizer assim, da liberdade religiosa, e teve recentemente também, agora, neste mês, na exposição que foi inaugurada no Parlamento português sobre o percurso da liberdade religiosa na história portuguesa, que foi uma muito boa iniciativa promovida pelo Presidente da Assembleia da República e acolhida também pelas igrejas na sua diversidade. Aliás, tem havido um conjunto de iniciativas no Parlamento que é louvável. Que é louvável e o ano de 2023 foi vivido também sobre o signo da liberdade religiosa
e da importância da vivência da liberdade religiosa em Portugal num contexto internacional onde essa própria liberdade religiosa está a ser posta em causa. Portanto, uma das áreas hoje em que o movimento ecuménico está também muito empenhado é não só em aprofundar a liberdade religiosa, mas ao mesmo tempo também em defendê-la, nomeadamente salvaguardá-la de ataques, digamos, de forças que procuram instrumentalizar a religião e que, em muitos casos, estão também a causar grandes perseguições. Por exemplo, hoje na Europa há comunidades religiosas que estão a ser perseguidas, nomeadamente a comunidade muçulmana em muitos países, os próprios judeus, agravado pelo conflito também israelo-árabe, e também outras comunidades que estão a ser vítima também de atentados à sua própria vivência religiosa. Portanto, nós temos sinagogas que são atacadas, mesquitas que são atacadas na Europa, igrejas também que são atacadas, cemitérios que são profanados. Encontramos também uma linguagem de ódio nas plataformas sociais que fizeram com que ao longo deste ano muito do tempo e do esforço das igrejas estivesse também focado na defesa da liberdade religiosa e da própria liberdade democrática. Aliás, o COPIC tem, ou teve, creio que terminou esse projeto, não sei se piloto ou não, de uma observância meticulosa daquilo que seriam os processos de proteção dos lugares de culto. Exatamente. Portanto, o COPIC inseriu-se num projeto a nível internacional que era da proteção dos locais de culto, porque quando nós falamos de liberdade religiosa, nós falamos também da liberdade de culto. Ora, a liberdade de culto é o ato em que os crentes, independentemente da sua religião, se encontram para poderem professar publicamente a sua fé. Ora, o que hoje acontece em muitos contextos é que os locais de culto estão a ser profanados, estão a ser postos em causa e hoje importa também salvaguardar e promover e defender os próprios locais de culto, sejam as igrejas, as sinagogas, as mesquitas e outros locais também. Para além disso, e ao longo de 2023, o COPIC empenhou-se muito também na defesa da salvaguarda da criação e da promoção também de tudo aquilo que possa mitigar os efeitos das alterações climáticas. E por isso o COPIC continua a trabalhar com a Igreja Católica Romana e com a Aliança Evangélica num programa que brevemente vai ser difundido, que é um programa que visa levar às comunidades e às famílias ações de sustentabilidade para que o nosso agir seja cada vez mais um agir sustentável, seja ao nível dos edifícios, da nossa prática diária, do nosso consumo. E, portanto, o COPIC esteve fortemente empenhado, e nomeadamente em setembro passado, que é também o mês do Tempo da Criação, o COPIC promoveu muitos eventos e promoveu também a difusão de liturgias e de material celebrativo, de maneira não só a consciencializar os cristãos e as igrejas, mas também a levá-los a atos práticos de salvaguarda da criação. E por isso sabemos que muitas das comunidades do COPIC estiveram empenhadas a defender os pinhais, em limpar as praias, em boas práticas também ambientais. Essa tem sido também uma das tónicas muito importante do trabalho do Conselho Português de Igrejas Cristãs, da salvaguarda da criação e da própria sustentabilidade. Por outro lado, e uma dimensão que se abriu, que eu considero também muito importante, foi, em colaboração com a Universidade da Maia, um novo projeto que se chama o Projeto Aurora Covid-19. Nós percebemos hoje na nossa sociedade que o Covid deixou traumas profundos, a diversos níveis. E um dos traumas foi precisamente o do luto prolongado, ou seja, muitas pessoas que não foram capazes de fazer o luto
ao longo dos anos da pandemia, por razões diversas, porque lhes faleceu um familiar e não tiveram a oportunidade de o acompanhar nos seus momentos terminais de vida, ou inclusive até de poderem ir ao cemitério. E hoje há muitas pessoas que vivem e sofrem ainda com o chamado luto prolongado. Ora, o COPIC, juntamente com a Universidade da Maia, no projeto Aurora Covid-19, promoveu um encontro para poderem os seus agentes, portanto, o clero, os pastores e outros membros das suas comunidades, refletirem sobre a questão do luto, refletirem sobre a complexidade até das próprias vivências do luto e também poderem perceber mecanismos também de suporte e de resposta àqueles que são os membros das suas comunidades e não só, que muitas vezes necessitam do apoio para a sua própria vivência do luto. E é bom que se diga que esse projeto não é apenas um projeto direcionado para os pastores, para o clero da Igreja, é um projeto abrangente. É um projeto abrangente para toda a sociedade portuguesa, nomeadamente também para os agentes de saúde, os psicólogos, todos aqueles que estão na primeira linha do atendimento das consultas, por exemplo, de luto, mas é um projeto abrangente. Aliás, nós tivemos a oportunidade de o apresentar aqui Já o fizemos encontros. também aqui. E esse projeto também vai continuar. Portanto, foi uma nova frente de trabalho que o COPIC abriu e que estamos também empenhados em dinamizar, não só no seio das igrejas. Futuramente, nós gostaríamos que para o ano 2024 novas igrejas pudessem também integrar-se na vivência do COPIC, na própria organização. O COPIC, enquanto entidade ecuménica, é o único organismo em Portugal que visa precisamente a promoção do ecumenismo. O ecumenismo visa a promoção da unidade visível entre os cristãos. E, neste caso, é um conselho que procura ter também e agregar diversas igrejas e sensibilidades religiosas também em Portugal. O que significa que, estatutariamente, não há um impedimento para que isso é uma vontade. Não, antes pelo contrário. É uma vontade e estamos certos que hoje, fruto também deste trabalho que o COPIC tem feito, outras igrejas possam vir a aderir e a reforçar este movimento ecuménico que não tem só uma dimensão religiosa, mas procura também na sociedade portuguesa ser um agente de paz, de contribuição, de promoção de valores que são tão importantes para a sociedade portuguesa, como o valor da unidade na diversidade, do valor da promoção da justiça, da paz e da igualdade entre as pessoas e até o valor da tolerância, num contexto em que nós hoje vivemos, em que se vê que discursos tão antagónicos e, por vezes, discursos de ódio, discursos de divisão. O COPIC pugna sempre pela tolerância, pelo diálogo, pela procura, pelo menos, de elementos essenciais que nos ajudem a continuar o diálogo e o caminho. Além de que o espaço ecuménico é o espaço privilegiado para nos conhecermos melhor, para termos uma compreensão mais clara daquilo que nos une e daquilo que nos divide. Exatamente, porque assume esta circunstância que por vezes é difícil das pessoas aceitarem, que é nós somos diferentes. Portanto, nós somos diferentes na nossa história, nós somos diferentes também nas nossas tradições religiosas e essa diferença não é um impedimento, antes pelo contrário, essa diferença é uma riqueza. As tradições que cada igreja carrega em si, que marcam a sua própria identidade, são fatores de enriquecimento também para os outros. As igrejas têm muito também a aprender e a compreender naquilo que foram as histórias e são as tradições das outras e, portanto, assenta neste grande princípio que é a unidade na diversidade. Portanto, eu estou certo que, quanto maior for a vivência ecuménica em Portugal entre as igrejas, nós estaremos também a contribuir para uma sociedade capaz de acolher a diferença, capaz de acolher discursos diferentes também, capaz de se respeitar e capaz, acima de tudo, de sentar à mesma mesa a pessoas com opiniões diferentes que têm que ser respeitadas. Portanto, o diálogo não tem que ser uniforme, mas tem que aceitar os contributos que os outros também têm para dar. Outros desejos para 2024?
Para 2024, naturalmente, desejamos um ano de maior paz. Um ano de paz a nível internacional, que estes grandes conflitos possam ser resolvidos. Possa haver tréguas duradouras, nomeadamente nos conflitos marcantes do nosso mundo. Um ano em que nós nos possamos unir cada vez mais na nossa comum humanidade. Se há coisa que este ano que agora finda nos ensina, é que nós somos iguais e que nós dependemos muito uns dos outros, que nós necessitamos, as igrejas necessitam umas das outras, as religiões necessitam umas das outras, as famílias necessitam umas das outras. Então que saibamos caminhar em conjunto, que saibamos olhar com esperança para o futuro, que saibamos dar as mãos e promover um mundo de maior paz, de unidade e de respeito pela dignidade. E por isso sabemos que 2023 vai ser muito exigente também para o nosso país, que vai ter 24 vai ter eleições, mas vamos fazer desse percurso um percurso de crescimento enquanto sociedade, sabendo que 2024 é também o ano em que vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Portanto, que haja paz, que haja amor entre todos, é o que nós também desejamos. 2024, pelo que eu percebi ou ouvi, será o ano também em que teremos uma continuidade da história do Copic, já que são 50 anos de história? Sim, exatamente. Será um ano da continuidade da história do Copic e o Copic associa-se à celebração também da democracia em Portugal. Mas falo da continuação de um livro histórico sobre o Copic. Sim. O Copic irá editar um livro sobre a sua própria história e que o tornará público também. Porque é um contributo de 50 anos já. Será um contributo também de 50 anos. Será mais uma das edições do Copic para o próximo ano. Muito bem, e nós cá estaremos para continuar este programa, que também é, obviamente, um espaço ecuménico do Copic e que o fazemos com muito prazer e com muita alegria para todos. Obrigado, uma vez mais, pela sua disponibilidade e desejo de um bom ano. Igualmente também. O nosso programa chegou ao fim. Voltaremos-nos a ver certamente no próximo ano e, por isso, um bom ano para todos. E até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.